Olá, bom dia, bem-vindo ao nosso Pão Diário. E eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu me chamo Eliane e vou iniciar aqui com esse livrinho Pão Diário, tá, gente? Eu não estou ganhando nada com isso, só estou apresentando esse livrinho porque foi uma bênção na minha vida, está sendo uma bênção na minha vida. E através dele aqui eu estou passando as mensagens, tá, para vocês. E hoje nós temos o tema aqui que fala o Deus das surpresas. Então, em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22, fala da vocação, né? A vocação dos discípulos. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram, que é o versículo 20, né? Então eu queria ler com vocês aqui do versículo 18 ao 20, a vocação dos discípulos. Mateus 4, versículo 18 ao 20, né? Capítulo 4. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então aqui foi um chamado, né, que esses discípulos tiveram, e eles não pensaram duas vezes. Eles seguiram para serem pescadores de homens, né? No mesmo instante, eles não duvidaram, eles não procrastinaram, não ficaram deixando para depois. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou resolver minha vida com minha família, primeiro eu vou ver se eu consigo um emprego, primeiro eu, só procrastinando, pensando em outras coisas para depois dar resposta. Não, eles imediatamente, eles largaram tudo e seguiram para serem discípulos de Jesus. Então aqui fala, no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram, versículo 20. E aqui no Pão Diário, né, Pão Diário, fala o seguinte: Jesus também surpreendia a quem encontrava, incluindo os pescadores que chamou para segui-lo. Quando ele lhes deu a missão de pescar pessoas, Pedro e André deixaram suas redes no mesmo instante e o seguiram. Mateus, capítulo 4, versículo 20. E Tiago e João de imediato abandonaram seu barco. Eles partiram, versículo 22, né? Eles partiram para uma nova aventura com Jesus, confiando nele, embora nem soubessem para onde iriam. Deus com certeza chama muitos para servi-lo exatamente onde estão. Quer fiquemos ou partamos, todos podemos esperar que o Senhor nos surpreenda com experiências maravilhosas e oportunidades de viver para Ele, de maneira que jamais tenhamos sonhado ser possível. Então, o que ele quer dizer aqui? Né? Que às vezes a gente fica preocupado muito com as nossas vidas, né? Os nossos problemas, os nossos familiares, os nossos amigos. E Deus está te chamando para algo, porque todos nós temos um propósito. E esses pescadores, eles se disponibilizaram ali no momento em que eles estavam fazendo alguma coisa ali. O outro estava até com seu pai do lado. E na mesma hora eles largaram tudo e foram e seguiram Jesus. Por quê? Porque eles confiaram, né, que com Jesus tudo é possível, né? Eles se sentiam seguros, eles tinham fé
E eles sabiam que com Jesus ali, todas as possibilidades viriam até ele. E eles estariam ali junto com Jesus na missão de ajudar outras pessoas, né? De trazer outras pessoas para Jesus, para Cristo. Pessoal, eu estou aqui falando, mas isso independe de religião, tá? Eu não estou aqui para falar de nenhuma religião, até porque não é religião que salva. Jesus não veio pregar religião. Então, independente da sua religião, o que importa é a tua fé, é você se colocar nas mãos do Pai e saber que Ele tem o melhor para você. Ele sabe de todas as coisas e Ele que te capacita para aquilo que é o propósito dele. Então, para cada um ele usa de forma diferente. Moisés, Jesus usou, Deus usou de uma forma bem diferente, né? Porque Moisés ele não tinha estudo, ele era gago, ele não tinha muita habilidade com as palavras, né? Mas Deus chamou Moisés e Deus perguntou a Moisés: o que tu tens agora? Você está sendo chamado e você vai com aquilo que você tem. Eu te capacitarei, né? E o que Moisés tinha naquele momento que foi chamado? Apenas o cajado. E foi justamente o cajado que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, né? Então, a gente fica pensando em tantas coisas, procrastinando, né? Depois, eu não estou preparado, eu não estou preparada. Eu acho que eu não sou a pessoa certa para fazer isso, ou aquilo outro, né? A gente está sempre arranjando uma desculpa, mas Deus te usa da maneira que você está, porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te dar aquilo que for necessário para você cumprir o propósito dele. E aqueles discípulos, eles creram, eles confiaram e na mesma hora eles largaram tudo. E às vezes a gente fica muito preso, né? Independente de ser homem ou mulher, a situações, né? Familiares. A gente fica querendo resolver tudo ali. Ah, não, porque primeiro eu preciso resolver isso aqui, porque isso aqui não tá bom do jeito que eu quero. Ou ainda falta ali a minha filha, meu filho, né? Meu filho precisa ainda crescer para poder, precisa muito de mim e eu preciso estar aqui. Claro que todo filho precisa de pai e mãe, mas Deus também pode te usar ali do lado do seu filho, da sua filha, do lado da sua família. Para cada um existe um chamado diferente, né? E quando você souber esse propósito que Deus tem na tua vida, não fique procrastinando, né? Porque é da maneira que você tá que Deus vai te usar. E isso você vai sentir no seu coração, né? O chamado de Deus é algo divino, é algo que você vai ter que descobrir, né? E para descobrir você precisa estar próximo a Ele, em comunhão com Ele, né? Vivenciando a palavra, se aproximando dele a cada dia, rezando, orando. Não importa, o importa é você estar, né, nessa intimidade com o Pai e receber dele aquilo que for da vontade dele para a tua vida. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É muito simples. Basta você se aproximar de Deus, que Ele te enviará sinais através de uma palavra, através de uma pessoa.
Ele te enviará sinais e você vai sentir aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus pode estar tratando com você hoje, te capacitando para você fazer aquilo que é da vontade dele. Então, nunca se sinta inútil, nunca se sinta inferior para cumprir o propósito de Deus, porque ele usa sempre aquelas pessoas que as outras menos acreditavam, né? Deus faz proezas. É o Deus das surpresas, né? O tema é o Deus das surpresas. Deus nos surpreende sempre. E a questão é, você confia? Você crê? Porque não é você que vai fazer a obra, mas é o Espírito Santo de Deus. É Deus que vai agir em você, porque a glória não é sua. A glória é de Deus, para que o homem não se engrandeça e nem tenha o seu ego elevado. Porque se estamos falando de Deus, é porque Deus nos capacita para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Então, se coloque na mão de Deus, confia, porque uma hora Ele vai te chamar para um propósito maior e que preencherá o teu coração, a tua vida. Há esse espaço, esse vazio em nós que só Deus pode preencher. Então, peça a Deus para que Ele fale contigo, para que Ele te oriente, para que Ele mostre qual é a vontade dEle. Às vezes é você falar de Deus para o seu vizinho ou para alguém que se aproxima de você que está em aflição, que precisa, ser orientado, que precisa ser confortado. Às vezes você não precisa falar nada. Às vezes só em ouvir você já está ajudando muito. E isso é importante, porque quando nós sabemos ouvir, o outro está ali desabafando, falando ali dos seus problemas, e ele está ali se sentindo mais leve. Então tem coisas que só Deus para usar você da maneira que Ele quer. E não precisa ser coisas grandiosas, de você ter que ir para outro estado, para outro país, falar para milhares de pessoas. Não, às vezes são coisas simples, mas que Deus quer te usar. Então, se coloque na mão do Pai, porque Ele vai te usar da maneira dEle. É só você confiar e saber que tudo tem a sua hora certa de acontecer. E quando acontecer, faça como esses discípulos. Confia, larga tudo e vai. Porque isso é uma prova de fé, A gente está largando tudo e indo. Isso é o mais importante, E não é fácil, Às vezes requer coragem de você entender que é aquilo, que Deus está te direcionando para aquilo, embora outras pessoas digam, Você vai ter opiniões contrárias, porque outras pessoas não vai estar na mesma vibe espiritual que você. Elas não vão entender. Por mais que você tente explicar, elas não vão entender. Porque não é para elas a mensagem, é para você. Então só você vai entender. Então não adianta ficar ali convencendo ou falando, porque essas pessoas, elas poderão ali te desmotivar e você enfraquecer a tua fé mediante aquilo que Deus está falando. Então não é hora de você falar aquilo que Deus está falando para você. É hora de você confiar, entregar na mão de Deus e ir. Não ficar ali esperando a aprovação de fulano, Bertando ou Ciclano. Porque cada um tem o seu momento,
E esse chamado é só para você. Então saiba confiar que Deus está falando é contigo. Mesmo que você fale para outras pessoas, às vezes essas outras pessoas que você vai falar, elas não vão entender. Elas não poderão, naquele momento, às vezes, elas podem estar mais distantes de Deus e você está ouvindo ali o chamado e elas colocarem ali um empecilho para você não ir naquele momento. Existem essas situações de desmotivação. Então, creia, confia, porque Deus, é um Deus de surpresas. Ele opera milagres, Ele faz maravilhas no meio de nós. Ele usou esses discípulos, para que eles o seguissem, e eles tiveram fé e eles confiaram. Então aqui a pergunta desse livro aqui, no final, fala o seguinte: qual é a sua reação ao ouvir sobre o agir de Deus? Quando Deus age na sua vida, na vida de outras pessoas, qual é a sua reação? Você confia? Você sabe que é Deus agindo de acordo com a vontade dele, ou você duvida, achando que isso é um exagero, que às vezes é coisa da cabeça da pessoa? Como você reage? Isso aqui é para você refletir sobre a sua reação ao ouvir sobre o agir de Deus, que muitas vezes nos surpreende através de outras pessoas. Quando Deus age na vida de outras pessoas, como as pessoas agem em relação àquilo que Deus está falando com elas, Eu já me surpreendi com muitas pessoas, já me surpreendi comigo mesmo, porque quando Deus quer falar e quando Deus quer fazer, se a gente se disponibilizar, a gente vai sem saber o que vai acontecer, mas a gente está confiando em Deus. Porque Deus é que nos acrescenta. E a palavra de Deus fala: buscai em primeiro lugar a palavra de Deus, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, foi isso que os discípulos fizeram. Eles confiaram, eles se colocaram ali, o reino de Deus em primeiro lugar, porque sabiam que as demais coisas vos seriam acrescentadas. É isso. É agirmos pela fé. E agirmos pela fé não é sermos, Não é ser como Tomé, quero ver para crer. Não. Ou você confia ou você não confia. Simples assim, Então, meus queridos, aqui embaixo, para finalizar, fala assim: Jesus, tu chamas as pessoas para seguir-te de maneiras únicas e surpreendentes. Ensina-me a discernir a tua voz. Então, peça discernimento, sabedoria a Deus, para que vocês possam ouvir a voz de Deus, o chamado dele, para a tua vida, para cumprir o propósito que existe aí dentro de você. Todos nós temos o chamado, não somos pessoas especiais porque temos propósito, não, porque é Deus que age na nossa vida. Nós somos apenas um instrumento na mão do Pai. E nós precisamos apenas confiar. E às vezes isso não é tão fácil assim, no mundo em que vivemos. Mas se você tiver, em comunhão, estiver todos os dias falando com o Pai, você saberá ouvir a voz dele, te direcionando para aquilo que é da vontade dele. E ele sabe que você é capaz de fazer. Ele te capacitará. Ok, meus queridos? Então essa foi a mensagem
de hoje o Deus das surpresas, porque Ele chama quem menos se espera. Então, é isso. Espero que vocês tenham muita fé, né? Que vocês tenham aí um dia abençoado. Nós estamos começando esse dia maravilhoso. Coloque na mão do Pai, que Deus possa te abençoar plenamente e falar ao seu coração, tá bom? Eu vou tirar aqui um versículo do dia aqui, para que você possa também meditar sobre esse versículo. Vamos lá. Vamos ver aqui o versículo que saiu. João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Aqui sai um pouco de cabeça para baixo, mas dá para vocês entenderem. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, está aqui, né, para você refletir. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então confia, coloca as tuas necessidades diante dele, né? Se você ainda tem algum empecilho que impeça de ouvir a voz desse Deus maravilhoso, é só você pedir a Ele discernimento para que você possa ouvir a voz dele e seguir o seu propósito. Peça para Ele te capacitar, porque é Deus que faz a obra. Não somos nós, seres humanos, mas é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais próximo dele. Tá bom? Então, meus queridos, esse foi o versículo de hoje, João, capítulo 14, versículo 6, para que vocês possam meditar, para que vocês possam, né, fazer uma reflexão sobre isso, do que eu falei na sua vida, sabendo que Ele é o caminho. Então, você nunca vai se arrepender se você colocar a sua vida nas mãos do Pai, tá bom? Então eu fico por aqui, espero ter ajudado. Se eu ajudei, deem seu like, compartilhem, comentem, né, que esse vídeo possa ajudar também outras pessoas. E se vocês quiserem também comentar algo, fiquem à vontade aí nos comentários, tá bom? Eu sempre leio os comentários e fico feliz quando alguém comenta, né, e mostre aí alguma coisa referente à sua vida, o que Deus fez na sua vida, qual o chamado que Deus tem feito ou que você sente que Ele está te preparando, te capacitando, né? É importante você ali comentar, porque isso também vai ajudar outras pessoas que vão estar ali também lendo esses comentários. Tá bom, meus queridos? Então, eu fico por aqui, agradeço aí a presença de vocês. Eu sei que não foi à toa que vocês pararam aqui nesse vídeo. E até um próximo vídeo aí. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.